Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral agora na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente abrindo aqui na televisão a 6ª temporada do Cultura Geral. Muito importante, eu acho que é muito gratificante para mim. Eu acho que se acabasse o programa hoje, depois dessa pauta, para mim eu já estaria completamente satisfeito pelo que eu construí até aqui. E a gente vai discutir hoje a psicanálise, vamos tentar discutir também as articulações políticas, os movimentos populares e as alternativas para a gente poder sair dessa crise. É uma crise global, uma crise em que a gente precisa estar atento a ela, né? Uma crise do capital, uma crise das relações humanas, uma crise do indivíduo como um todo. E para conversar sobre isso, ninguém menos aqui, convidado meu e convidado do Daniel Amar Pérez, que já é um parceiro contumaz aqui do programa, né? Christian Dunker. É sempre um prazer receber essas pessoas aqui para a gente poder tratar desse mundo. Aqui no Cultura Geral, a gente tem tentado trazer os maiores pensadores do Brasil para a gente poder dialogar sobre os assuntos da relação humana. Christian, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber pela primeira vez aqui no Cultura Geral, em Minas Gerais e em Curitiba também. É um prazer te receber. Prazer é meu, Betão. Daniel, querido. Acho que vai ser uma conversa bem interessante num momento mais que oportuno, né? Daniel, não preciso falar nada. Eu já não vou nem te apresentar, porque todo mundo já te conhece mesmo do Cultura, né? É um prazer, mais uma vez, estar essa parceria com você. E obrigado por tudo, mais uma vez. E vamos tocar o barco nesse projeto super legal. E seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar com você e com o Christian mais uma vez. Muito obrigado. Deixa eu abrir com o Daniel. Daniel, como que a gente pode pensar e o que a gente pode trabalhar entre movimentos populares, psicanálise, filosofia, essas articulações políticas, a crise humanitária que a gente está vivendo? Eu vejo muito o Padre Júlio, né? Já fizemos 2 pautas com ele, fizemos essa da aporofobia agora há pouco tempo, e a gente vai voltar a discutir isso com o Rafael Valim. O que a gente pode pensar nesse contexto e que a gente pode começar a dialogar sobre isso com a presença do Christian Dunker? Bom, já que você fez a pergunta para mim, eu vou passar a pergunta para Christian Dunker. Mas para retomar a pergunta, fazendo um pouco de história, não? Você falava dessa relação entre psicanálise e movimentos sociais. Hoje há uma discussão bastante interessante, não só aqui no Brasil, sino também em outros lugares do planeta, sobre a contribuição da psicanálise para poder pensar acontecimentos da cultura, formas de ação política. Mas o que é curioso é que a psicanálise tem hoje, ainda hoje tem assim uma espécie de imagem de que se trata de uma prática clínica elitista, não? Nós vemos geralmente uma crítica à psicanálise de que, bom, a psicanálise é uma clínica cara para a classe média alta e que os trabalhadores, as pessoas comuns, não teriam acesso nem intelectual, nem clínico a esse tipo de prática, não? O que dificultaria essa possibilidade de que a psicanálise fizesse alguma coisa em relação com trabalhadores, movimentos sociais, pessoas da rua. No entanto, na história da psicanálise, quando nós vemos como surge a psicanálise, vemos que já lá em Salpêtrière, antes de surgir a psicanálise, vemos que se trata de doentes
de Salpêtrière, que muitos deles são moradores de rua. Ou seja, aqueles 2.000 casos que Charcot tinha não eram 2.000 casos da elite francesa. Quando a psicanálise se desenvolve nas primeiras décadas do século XX, muitos dos psicanalistas fazem trabalhos, por exemplo, com a prefeitura de Viena, que era uma prefeitura social-democrata, vinculada a um trabalho social em dispensários. Outros avançam em Europa em relação com mutuais trabalhistas, laboristas. Na Revolução Russa, alguns migram para a Rússia e fazem creche, como é o caso de Sabina Spillerheim. E de aí para frente, há todo um movimento de psicanalistas que permanentemente estão articulando a prática clínica, pensando a teoria, não em relação a princesas e pessoas da classe média alta, sino também aos trabalhadores e às pessoas comuns, né? E essa história se desenvolve na Europa e vem para aqui, para a América Latina. Na América Latina nós temos vários exemplos de psicanalistas como Mary Langer, entre outros, como Pichon Rivière, se podemos colocar ele dentro da psicanálise em um primeiro momento, que fazem esse tipo de trabalho. E hoje, no Brasil, especialmente, nós temos vários grupos de trabalho que interatuam com movimentos sociais, com pessoas da rua, com sindicatos, com o próprio MST. O que você acha que acontece com a psicanálise? Por um lado, é colocado como tendo uma imagem elitista, e por outro lado, tem uma história de trabalho concreto, digamos, com organizações sociais, tanto na Europa quanto na América Latina. E eu acho que acrescentaria, né, Daniel, que no Brasil a psicanálise ela fez parte da primeira rodada, da segunda rodada de reflexão sobre o que era a brasilidade, né? Vamos lembrar que a República ela é obra dos positivistas franceses, né, com uma forte influência da maçonaria. As ideias francesas estabeleceram, vamos dizer, o protótipo do que seria uma república para o Brasil. E, junto com isso, uma série de ideias um pouco republicanas, né? Então, na geração dos anos 20, com Gilberto Freire, depois Antônio Cândido, no debate nascente sobre o que era o Brasil, houve uma grande adesão das ideias freudianas, né? Por quê? Porque o Freud oferecia uma antropologia mais universalista do que os positivistas. Porque o Freud oferecia uma expectativa de intervenção e de leitura do sofrimento social diferente da mais tradicional, né, ligada à ideia de degenerescência, de desvio, de correção, de disciplina, de ordem. Eu acho que isso, no caso brasileiro, joga um papel importante, né? Eu acho que depois desse primeiro momento, a gente teve o processo de institucionalização da psicanálise no pós-guerra, né? E dentro desse processo a gente se desligou do Brasil para se credenciar, para produzir analistas verdadeiros, de acordo com o padrão internacional. A psicanálise aí sim se elitizou, aí sim ela se fechou para o seu próprio contexto de prática, e a gente teve um terceiro momento crucial, que é a ditadura, e o momento em que os psicólogos e psicanalistas começam, então, a trabalhar por uma crítica social, né? Jogaram um papel, de novo as ideias psicanalíticas voltam a circular em torno da Tropicália, cinema novo, como uma retomada da questão parada lá atrás, né, sobre o que é o Brasil, que projeto de Brasil é possível e como interpretar a desigualdade social como fonte de sofrimento, né? Esse movimento, que eu acho que coincide um pouco com a chegada do lacanismo, né, mas também da psicanálise crítica argentina,
vamos dizer assim, Pichon, Rivière, Blair, Marie Langer, que é o que o Daniel citou, né? Isso formou uma outra rodada da psicanálise que, de certa forma, foi se acomodando, foi se capilarizando, foi entrando nas instituições, né? Para o bem e para o mal, e redundou, então, agora nesse quarto momento, nesse processo mundialmente reconhecido da psicanálise nas praças públicas, da psicanálise nos consultórios populares, da psicanálise como um discurso, né, crítico de resistência e também como uma prática cada vez mais acessível às pessoas, né? E isso dependeu de gerações para a gente chegar nesse ponto, e agora acho que estamos acompanhando um momento muito, muito inusitado, né? Se a gente pensar a psicanálise brasileira em comparação com a psicanálise do resto do mundo. Há uma história, então, nesse século XX, de relações entre a teoria psicanalítica e a teoria política, não? Por exemplo, nós temos essa tentativa inicial em Alemanha de freudomarxismo, por exemplo, com Wilhelm Reich, por colocar um nome, mas também, por outro lado, Erich Fromm vai tentar fazer outro modo de estabelecer a relação entre a teoria psicanalítica e a teoria política. Havia uma ideia na época, desde de Wilhelm Reich, Erich Fromm até Marcuse, havia uma ideia de que a psicanálise seria uma teoria do indivíduo e que, de algum modo, a teoria política, como uma teoria da sociedade, estabeleceria uma relação de complementação. E nesse freudo-marxismo, em algumas versões, poderia dar uma síntese que permitiria não só fazer uma clínica individual, sino também dar conta dos acontecimentos culturais e políticos. Parece que, bom, esse projeto tem um declínio, não? Com o lacanismo, especialmente nos anos 90, resurge outra ideia. Bom, já não se trata de uma relação entre Freud e Marx, sino que se trata de uma relação entre Lacan e algumas outras teorias políticas. E aí vemos, mais ou menos, em Europa, pelo menos, vemos duas vertentes. Uma que é estabelecida por Badiou, Slavoj Žižek, que trabalham com hipótese comunista, e outra que podríamos dizer que é a vertente de Essex, com Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, como dois modos de se apropriar de conceitos lacanianos para poder pensar a política em relação com teorias políticas clássicas. Como é que você vê essas duas correntes, ou se você vê outras na Europa, e como é que você vê isso aqui no Brasil? Como é que se dá a relação entre, poderíamos dizer, lacanismo, teoria psicanalítica e teoria política aqui? Olha, tem uma colocação que é um pouco a síntese do que eu penso sobre isso, que é a ideia de que a psicanálise é, vamos dizer assim, uma crítica social feita por outros meios. Então, a alusão aí é a ideia da guerra como política feita por outros meios, né? A ideia de que a gente tem uma descontinuidade entre a psicanálise, quer dizer, os meios clínicos da psicanálise, no tratamento, na transferência, eles são diversos, eles são diferentes dos meios que a psicanálise mobiliza para fazer crítica social. Mas, no fundo, é a relação que a gente tem entre palavra e violência, né? Quer dizer, da violência é preciso tratá-la, né? É possível tratá-la com a palavra. E quando a palavra está ameaçada, quando a palavra se desagrega ou é maltratada, como a gente tem visto, e me parece um diagnóstico assim, para a ascensão dos populismos, especialmente o populismo aqui brasileiro do Bolsonaro, né? Nos seus tons mais fascistas, o que a gente tem? É o declínio da palavra, é o fake news, é a pós-verdade, é o ataque contra as instituições que guardam a palavra, cultura, a imprensa, o judiciário, os intelectuais, as universidades, né? Quer dizer,
Isso tudo, vamos dizer assim, é da alçada da psicanálise. O quadro que você propôs, e eu diria assim, ele reforça um pouco a divisão, né, entre os pós-marxistas, o pessoal da democracia radical e aqueles que querem renovar o marxismo mais radicalmente. Eu diria que esse geografia ela compreende outros grupos, outras orientações, vamos dizer assim, críticas. Por exemplo, o feminismo. A gente tem teorias feministas que mobilizam muitos conceitos da psicanálise. Outras vão se colocar de uma forma adversária, antagônica. Mas, por exemplo, o pensamento pós-colonial, decolonial, antirracista, né? A gente vai encontrar ali no Fanon a presença importante da psicanálise, né? Em outros autores também. Então, eu veria assim, no campo dos dispositivos críticos, a psicanálise ocupa um lugar entre outros, né? E isso seria importante, talvez, para a gente redimensionar, né, como é que a gente faz clínica e qual é o nosso lugar na política, né? É um lugar que precisa, por exemplo, fazer conexões, articulações e alianças conceituais e teóricas, que elas são um pouco diferentes daquelas que mobilizam o pensamento mais clínico, né? E infelizmente, essa convergência, né, são discursos críticos com plataformas distintas, com estratégias distintas, mas que vejo como uma questão fundamental aí para próximas eleições e para o futuro recente, qual é a capacidade disso produzir um campo sinóptico, um campo de interesses comuns e de relativa estabilidade de, afinal, quem são nossos inimigos, né? Porque senão vai continuar valendo, não sei o que você acha, Daniel, o diagnóstico lá de Nancy Fraser e de Mark Lillard, né, um da esquerda, um da direita, de que enquanto a esquerda não conseguir organizar uma certa unidade de reação, de resistência, de plataforma crítica, a gente vai perder ou empatar as eleições, né? Uhum. Há uma questão que você tocou, que é a relação entre política e clínica, não? Me parece que é interessante, digamos, nesse cenário, um cenário onde, bom, há um avanço da negação da palavra, como você bem definiu, não? Não só no Brasil, sino, eu diria que em um certo sentido comum cultural no Ocidente, independentemente si podemos tener en algunos países un gobierno más progresista, menos progresista, más de derecha, menos de derecha, me parece que hay un senso común, utilizando la palabra en el sentido en que García Linera utiliza esa palabra, hay un senso común en la cultura da negación de palabra, como você muy bien mencionó. En ese contexto, por un lado, a psicanálisis se coloca como un dispositivo conceitual, como una teoría en relación con marxismo, feminismo, movimientos populares, proyectos políticos nacionales, para dar cuenta da questão social. Mas, por outro lado, está a questão clínica e a política da clínica. Eu me inclino a entender como duas perspectivas ou dois aspectos diferentes. Quer dizer, uma coisa é minha posição política, eu tenho uma posição política assumida e pública, onde eu articulo questões de psicanálise com questões que têm a ver, digamos assim, com uma história política argentina e latino-americana, de pensadores argentinos e latino-americanos, que derivam em um movimento político, e essa é minha posição política, do ponto de vista cultural e social, digamos, como cidadão. Como agora, por outro cultural, como teórico da exatamente. Uhum. Agora, por outro lado, está a política, digamos assim, da clínica, né?
vou fazer uma pergunta com um exemplo concreto. Há um tempo atrás, uma médica foi questionada publicamente porque ela se negou a atender um paciente porque era petista. E, bom, foi criticada em diferentes lugares, não? Porque o médico não pode não atender alguém porque votou a esse ou aquele. E o psicanalista? É possível o psicanalista escolher seu paciente de acordo com o voto? Quer dizer, o psicanalista pergunta: você votou Ciro Gomes ou votou a Haddad? Você na prefeitura votou fulano ou votou ciclano? Quer dizer, é possível que o psicanalista, dentro dessa caricatura que estou fazendo, escolha o paciente a partir da posição partidária, ou a escolha política do psicanalista em relação com o atendimento passa por outros lados que não a questão do voto e do partido. Bom, deixa eu só interferir aqui, eu vou fazer um intervalinho, eu tenho que fazer um intervalo, e o Christian volta daqui a pouquinho, um minutinho só, não saia daí, ele volta para responder essa pergunta. Estou entrevistando aqui o Christian Dunker, a gente está falando de psicanálise, é uma aula, né? Eu estou aqui como espectador, gente, só observando esse diálogo maravilhoso. Então a gente está falando de psicanálise, um pouco de filosofia, vamos falar um pouco de ódio aos pobres, né, que é a aporofobia, vamos falar daqui para frente com uma série de coisas também, dos movimentos populares, política a gente já está comentando também, não saia daí. Christian Dunker daqui a pouquinho e Daniel Omar Pérez com essa aula de filosofia e psicanálise para todos nós. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Deixa a torneira todo dia ligada. Estamos saindo toda a água. Nossa, Deus. Fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas bichinhos, vão morrer a gente também. E tem a árvore. A gente tem que cuidar do planeta para não acabar. Apoio TV Banqueta. Voltando agora com o Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta, aqui de Minas Gerais. É um prazer estar com essas duas feras da psicanálise e da filosofia também. Christian, a bola está com você. A pergunta de $1 milhão, né? Que é possível interferir no atendimento psicanalítico e entendendo também da posição política, se o fulano votou em ciclano e o psicanalista tem uma posição X, isso seria possível, né? Você
fala, não atendo por causa disso? Essa foi a pergunta do Daniel, bem sintetizada. Acho que é possível virtualmente, porque o Daniel sabe, a gente tem um ato, né, de receber aquela pessoa e tomá-la em análise, depois de um tempo, vamos dizer assim, de ponderação. E nessa escolha a gente leva em conta riscos e benefícios e custos. Então, alguém que te cause mal-estar, alguém que te cause antipatia, alguém que te cause, vamos dizer assim, raiva, talvez não seja a pessoa mais interessante para você se colocar como analista. A questão é que se você tem raiva de alguém simplesmente porque ele é bolsonarista, é uma atitude muito estreita, eu diria assim, para a escuta psicanalítica. Quer dizer, eu diria assim, falta um pouco mais de análise, porque vamos pensar a ideia de escolha, não só como escolha de um sapato num shopping center, mas a escolha, por exemplo, você escolhe seus pacientes quando você se coloca de uma determinada maneira, de forma discursiva, quando você está presente ou não no espaço público, quando você escreve algumas coisas e não outras. Enfim, há todo um processo discursivo pelo qual a escolha vai se dando, né? Não é só ali, né? Também naqueles que você, por exemplo, não deixa chegar, né? Que tem um muro simbólico que eles jamais te procuram. Ah, tá. Então você tá escolhendo quando você decide se apresentar assim no espaço público, né? Mas voltando ao caso, eu diria que é quase o contrário, né? Um bolsonarista, alguém que não é do seu partido, costuma ser assim análises mais interessantes do que aquelas que você tem que refrear a identificação com o outro e diminuir o poder de idealização que às vezes a gente atravessa o tratamento e não traz bons encaminhamentos. Então, a ideia de que sim, é perfeitamente possível e desejável que você escolha, mas que a tua escolha ela tem que estar, vamos dizer assim, à altura de uma certa formação, né, do seu desejo de analisar, e não do seu desejo de classificar e de julgar as pessoas, porque se você faz isso, não é só a política que vai interferir, é se o cara torce para o Furacão ou para o Curitiba, para o Vitória ou para o Bahia, se ela gosta da cor X ou Y, quer dizer, é todo um conjunto de juízos que a gente, por técnica e por ética, tem que suspender. Não é essa atitude nunca. Mas, agora, invertendo um pouco o caso, eu levantaria a circunstância que seria, assim, rara no Freud. Mas tem um único texto chamado Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, onde o Freud parece ter perdido as estribeiras, onde ele diz assim, olha, não aguento mais essas práticas repressivas da sexualidade, né? Então, que geram abstinência, que geram coito interrompido, que atacam e criticam as formas de prazer que não são as ortodoxas, porque, argumenta ele, isso causa neurose. Então, vamos transformar alguma coisa nos nossos costumes, porque isso facilitaria a vida dos psicanalistas e melhoraria a situação das pessoas, diminuindo o sofrimento delas, né? Então, aqui a gente tem um outro tipo de intervenção, não é o mais comum, mas tem esse precedente, e é o caso, por exemplo, de quando a gente se pergunta assim, olha, o que a gente precisa para analisar é ser capaz de ler discursos. O que a gente faz no prático, o que quer dizer o prático, né? É a prática da leitura do que as pessoas dizem. A gente não vai tirar do Freud ou do Lacan o que vai acontecer ali, a gente vai tirar do que o paciente diz. Bom, a pessoa que diz, eu pratico a psicanálise, mas que ela não consegue ler um discurso de violência, quando ele se apresenta no espaço público, quando ele vem com não te estupro porque você não merece, vamos matar mais 300 ou 500, isso é uma gripezinha e tanto faz. Ou seja, a pessoa que não consegue entender, né, ter a leitura de que esse é um discurso de violência e que esse discurso favorece a produção de sofrimento social e individual, eu vou dizer,
nós temos aí um problema. Né? Não é um problema de se você vota nos vermelhos ou nos azuis, se você é de esquerda ou de direita. É um problema mais sagital. É um problema de que você não consegue reconhecer uma coisa que está fora do campo, que agride o campo da palavra, o campo da democracia, o espaço público, que é o fascismo. Então, nesse caso, eu já disse e repito publicamente, o psicanalista não pode votar em Bolsonaro, né? Por causa desses dois argumentos. Você sabe ou não ler discurso? Né? Vamos discutir, pode ser que eu esteja enganado. Esse não é um discurso fascista, não é um discurso que apregou a violência. Segundo lugar, você entende que a violência causa, dissemina, aprofunda o sofrimento psíquico, a produção de sintomas, ou não? A gente também pode discutir. Mas se as duas teses são corretas, a gente vai ter aqui uma discussão bem séria sobre que tipo de posição os psicanalistas podem e devem ter quando se trata de espaço público. Ô, Christian, Aí já não se... Aí já não se trata da política partidária, sino de uma política do desejo, digamos. Se a psicanálise é a sustentação do desejo e a sustentação da falta, a posição de alguém que se coloca no lugar do analista não pode ser a posição de alguém que, de algum modo, extermina o lugar do desejo e o lugar da falta em função da violência. Por exemplo, porque concordo contigo, uma coisa é a nossa prática privada, outra coisa é a nossa atitude pública. Né? São duas atitudes. Mas essa divisão, que para outras atividades, para medicina, para direito, para outras atividades, ela é mais clara, para nós ela não é tão clara. Porque o que junta uma coisa com a outra, e é o fundamento que a gente faz, é a ética. Então, se você me disser, é a ética do desejo. Se você me disser assim, não, peraí, eu trabalho de dia no consultório e atendendo os meus pacientes e à noite torturando as pessoas nos porões da ditadura, eu vou dizer, não pode. Não é que não deve, é que você está ultrapassando um limite que é constitutivo do nosso fazer. Exato. E que, aliás, tem que ver com uma outra discussão, que é por que o nosso fazer não é controlado pelo Estado. Por que a psicanálise, para você se tornar psicanalista, você não tem carteirinha, você não tem o Estado em cima, né? Bom, entre outras coisas, é porque nós estamos dizendo assim, nós vamos fazer essa função. Ô, Christian, eu queria saber de vocês, também do Daniel, como é que o biopoder relaciona com tudo isso que a gente está conversando? Biopoder... Vai, Dani. Não, você, por favor. Bom, o biopoder é o conceito do Foucault, né? E no contexto de formação dos Estados. Né? Os Estados nacionais que têm que olhar para os seus indivíduos como cidadãos dotados de corpos. Então, medicina social, saúde, exército, demografia, organização estatística, né? Isso tudo forma um novo tipo de poder, né? Um poder em que o Estado ele entra e administra os corpos, inclusive classificando esses corpos. Agora, o problema é que da biopolítica a gente desdobrou um caso particular, que esse é o confronto, me parece, hoje no Brasil, que é a necropolítica, que é dentro da organização e administração da vida das pessoas, no processo colonial, principalmente no processo colonial africano, estipular que algumas vidas estão a mais. Vamos deixar morrer. Porque isso vai facilitar a vida do Estado. Por exemplo, se a gente deixar morrer os idosos, será que isso ajuda ou complica o saldo da previdência privada, da previdência estatal? Se você fizeram um cálculo desse tipo, é um cálculo obsceno, né? Mas ele é um cálculo biopolítico, necropolítico. Eu entendo que o conceito surge com Foucault e Foucault aborda isso por um ponto de vista do planejamento estatal. Me parece que Giorgio Agamben avança
también en ese sentido en cuestiones do Estado. A necropolítica me parece que también otra vez coloca o problema do Estado, mas eu venho de uma interpretação do poder político, onde eu entendo que o Estado talvez é e talvez não é o mais importante dos poderes reais, não? O poder real, sobretudo na América Latina, nunca esteve em mãos do Estado, propriamente dito, nem mesmo na época das ditaduras. Ou seja, as épocas, todo o período de ditaduras militares en América Latina no fueron por acaso simultáneas en los diferentes países. Hubo un planeamiento aquí que remitió a un poder imperial que tiene a ver con multinacionales, que tiene a ver con corporaciones privadas que hacían negocios en función con la destrucción de las instituciones, a instauração do terrorismo de Estado e o desenvolvimento de uma biopolítica, de uma necropolítica e de um genocídio e um extermínio, como aconteceu na Argentina, no Chile, para dar dois exemplos mais conhecidos. Me parece que talvez a gente precise dar mais destaque a uma noção de poder que não se reduz à questão do planejamento do Estado, porque às vezes parece que como que nosso inimigo, utilizando uma palavra que você colocou no início da nossa conversa, nosso inimigo é o Estado. E o Estado aparece aqui como um campo de disputa, a partir do qual determinadas forças do campo popular podem, de algum modo, tomar corpo en esos lugares y producir políticas de inclusión social, de reconocimiento de derechos de minorías, de ampliación de derechos, y por otro lado, en ese mismo campo de disputa, otras fuerzas corporativas, multinacionales, do capital financiero, toman corpo en esos lugares y aplican esas políticas de exterminio, de genocidio, o terrorismo de Estado, o Plano Cóndor, no fue una elaboración apenas de políticas estatales, fue una elaboración de empresarios, ¿no? En Argentina, empresarios muy importantes contribuían con material de tortura da ditadura militar argentina de 1916 a 1983. Tengo entendido que aquí en Brasil aconteceu uma coisa bastante similar em relação com isso. Ou seja, o sistema perverso, digamos assim, que se organiza a partir da estrutura do Estado, não é uma relação entre o perverso e sua vítima, entre o torturador e o torturado. É uma relação entre o torturador, o torturado, e aquele que financia, que sustenta, que avala todo esse processo. E, geralmente, esse terceiro faz parte do poder real, digamos assim. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando morei na Alemanha, eu fui no campo de Buchenwald, que não era um campo de extermínio, era um campo de detenção, mas se exterminavam judeus lá. Mas não era Auschwitz. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção em Buchenwald, em Weimar, era que existia o poder do Estado, não? Que instaurava esses campos de detenção e de extermínio, mas o motor que fazia funcionar o forno para queimar judeus era MAN. O motor, o forno de queimar judeus era Siemens. E a MAN e a Siemens não são aparelhos do Estado, ou são aparelhos do Estado em sentido altuseriano, digamos assim. São grandes corporações que, inclusive, subsistem até o dia de hoje. Ou seja, nós vemos que grandes empresas
que propiciaron o nazismo en Alemania y propiciaron las dictaduras militares en América Latina, no fueron desmontadas, como en algunos casos fueron desmontados sus aparelhos de tortura. Por ejemplo, en Argentina fue desmontado el aparelho de tortura. Hoy a noche, ahora, 1000 torturadores van a estar tomando sopa en una cadea porque fueron juzgados y condenados con la justicia común, sin ningún júri especial, sin nenhuma lei especial, nada, com a justiça comum. No entanto, as estruturas do poder real permanecem vivas. Não? Concordo perfeitamente, Daniel. Eu dei o exemplo do Estado, porque ele, no fundo, é uma espécie de extensão, né, dos atores políticos e da relação da sociedade civil, inclusive com outros estados, né? Eu diria que, para a gente entender a necropolítica brasileira contemporânea, acho talvez menos importante entender o papel do Estado e mais crucial, por exemplo, se perguntar como é que a gente conseguiu gestar formas religiosas necropolíticas. Como é que a gente conseguiu colocar Jesus atrás de uma arma, né? Como é que a gente conseguiu fazer com que pessoas que acreditam em Cristo e que têm uma formação, vamos dizer assim, religiosa, achem razoável, né, infligir sofrimento, morte e dor aos outros. Isso é uma operação de discurso, isso é uma operação ideológica, isso é uma operação histórica, né? Como você consegue, por exemplo, reativar preconceitos de raça, como você consegue, por exemplo, você mencionou, né? O Brasil foi o último país a ter uma comissão de verdade para julgar os crimes da ditadura militar. Talvez isso tenha um impacto local relativamente pequeno, mas ele é indicativo de como a gente é tolerante com outras forças, né? Estatais, paraestatais, né? Como a gente não reformou nossa política, né? Nossa polícia, né? Depois do golpe, a gente continua a ter uma polícia militar, outra polícia civil, a gente tem restos, né? Que apontam para a formação disso que você concorda perfeitamente, né? O poder real é muito mais amplo, né? Ele está nas pessoas, ele está nas trocas reais, nas trocas simbólicas, ele está nas trocas econômicas, né? Que por exemplo, né, vão votar num candidato como o Bolsonaro à espera do posto Ipiranga, né? À espera de uma certa promessa de liberdade econômica, que viria junto com a possibilidade de eu vender meus serviços, entregando rap, fazendo serviços de precarizados, né? Isso está na vontade das pessoas, né? Que as coisas sejam assim. E, portanto, concordando contigo, né? De ver o Estado como inimigo. Bom, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer um intervalo. A gente está aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com esses dois mestres, né, da psicanálise nacional, Christian Dunker e Daniel Omar Pérez, meus dois grandes amigos. O Christian Dunker, a gente tem conversado muito pelo WhatsApp, mas agora a gente está ficando mais próximos, né? Não saiam daí, um minutinho só, a gente estará de volta com mais Cultura Geral, com essa aula que a gente está tendo aqui de política, filosofia, psicanálise. Vamos pensando, gente, porque esse é o caminho, pensar e fazer, né, Daniel? Um minutinho só e a gente volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta.
Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta também. Christian Dunker, perversidade, capitalismo, neoliberalismo, globalização, como é que a gente traz essa discussão toda dessa subjetividade que a gente tem vivido? Uma das coisas que eu li há um bom tempo, eu conversei isso muito com o Daniel, que é o Christopher Lasch, que reescreveu A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Ele retrata a divisão de pautas e esse entrincheiramento de cada pauta, né? Cada pauta quer um direito para si e todo mundo perde o bem comum. E uma das discussões que eu tive é essa transformação do capital, essa metamorfose que ele faz ao longo do tempo, que uma hora é mercantilismo, outra hora é capitalismo, outra hora é neoliberalismo, outra hora é globalização, e agora é os empreendedores de si mesmo, né? A subjetividade na sua completude. Como é que a gente pensa tudo isso? Como é que a gente trabalha como é que a gente trabalha argumentativamente nessa condição humana que a gente tem vivido e as pessoas cada vez mais individualizadas, né? Você acabou de falar no bloco anterior que o sujeito põe uma mochila nas costas e sai correndo igual um louco para a rua, né? A fim de fazer um quinhão ali para poder colocar comida na mesa, né? E abre mão de todos os seus direitos, todas as suas garantias trabalhistas. E como diz o Rafael Valim, a subjetividade é esse fenômeno que faz o sujeito reivindicar e reclamar o fim dos seus próprios direitos. Como é que a gente vai trabalhar isso e entender isso também à luz da psicanálise, da filosofia e da política? Christian. E depois o Daniel. Olha, vou introduzir duas ideias para o começo da conversa. A primeira é que o capitalismo tem uma história e ele também não acontece de uma forma homogênea no centro, na periferia, né? Então, a gente precisaria pensar exatamente, né, qual é a modalidade, né, de inflexão do capital que a gente vai discutir. A gente tem desenvolvido essa tese de que lá no LATESFIP, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, de que o neoliberalismo ele se caracteriza por uma mutação do lugar social do sofrimento. Sofrimento do trabalhador até a década de 50 era um problema, né? Porque você perdia a linha de montagem, porque você não conseguia prever os processos, porque você perdia o investimento que você fez no trabalhador. Então você precisava proteger o trabalhador de um sofrimento, vamos dizer assim, que saísse fora de certos parâmetros. A partir de Thatcher, Reagan e Pinochet, você descobriu que se você causar mais sofrimento às pessoas, elas produzem mais, né? Produzem mais se elas tiverem medo de perder o trabalho, elas produzem mais se você fizer dentro do departamento um ser inimigo do outro, elas produzem mais se você criar
políticas de bônus erráticas, elas produzem mais, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando em termos de gerenciamento de pessoas e incompatibilidade com a deslocalização da produção, tem que ver com o quê? Com uma política de sofrimento, né? Política ostensiva de aplicar e aumentar o sofrimento até o ponto que a pessoa ou deprime ou vira um bagaço, daí você troca por outra, né? Bom, a questão é que esse modelo, ele foi bem sucedido até um certo ponto, mas ele chegou a uma crise. 2008 marca uma espécie de autopercepção de que isso não vai poder continuar indefinidamente, e aí você tem, né, aqueles que vão dizer assim, não, nós precisamos dar 3 passos à frente, que aí vai dar certo, e aqueles que vão dizer assim, não, precisamos alterar essa rota, né? Eu entendo que os populismos de direita, né, separando aí dos populismos de esquerda, eu sei que o Daniel estuda muito essa tese, eles são ascendentes nesse sentido, eles são anti-neoliberais, eles são protecionistas, eles são, vamos voltar para o quê? Para as identidades locais, vamos voltar para o nós, vamos voltar para a defesa do nosso território, eles são antiglobalistas, como é o nosso ministro das Relações Exteriores. Então, esse é um ponto que talvez precisaria ficar claro, que nós estamos enfrentando não só o neoliberalismo, mas um monstro, um dragão em crise, um dragão que cospe fogo de uma maneira meio errática, né? Que perdeu o seu rumo, né? Que perdeu, inclusive, o espírito, né? Como diz lá que apelo, né? Toda forma do capitalismo precisa de um espírito, né? O espírito é esse conjunto de crenças, né? E esse conjunto de crenças chegou numa espécie de colapso fermentado pela linguagem digital ou não, né? Que é que a gente está vivendo. Segundo ponto diz respeito à redefinição da relação entre o público e o privado, né? E aí toca aí o Brasil de uma maneira bastante específica, em que a gente está acostumado a montar uma equação que é ao público, em relação ao espaço público, quem cuida é o Estado. E tudo que é público tem que ter, então, a forma Estado envolvida. E aquilo que é privado tem que ter a forma de empresa. Não existe o privado que não seja em estrutura de empresa. O que falta nessa dicotomia, nessa esquise que caracteriza o Brasil contemporâneo? O comum. O comum é público e não estatal. O comum é privado e não empresa. Onde é que nós temos aí a produção do comum? Muitas iniciativas. Eu acho que esse é um caminho para a esquerda. Esse é um caminho que também a direita tem sinalizado aqui e ali. A direita, vamos dizer assim, liberal, conservadora, não fascista, né? O nosso desafio está em resolver esses 2 pontos. Você acha, Daniel, agora a bola está com você, meu querido. Não sei, eu estava ouvindo o que Christian estava falando. Para mim é complicado pensar em termos de capitalismo, não? Porque, primeiro, por uma questão de definição, não? Daria até para definir a noção de capitalismo em termos globais, mas eu me inclino a pensar em processos políticos, econômicos e sociais que se dão em América Latina. Me parece que na América Latina nós temos não só um território geográfico, digamos assim, sino também um território geopolítico que me parece que é peculiar e tem características e traços que podem ser comuns, não? Em América Latina, volto a insistir com a tese da questão do Estado. O Estado sempre foi instrumento como Marx disse, de classes dominantes, ou como Maquiavel já dizia muito antes, de grupos de poder concentrado. Então, em América Latina, o que podemos chamar de capitalismo se dá a partir de grupos de élite locais vinculados com grupos imperiais ou colonialistas, isso desde a ocupação europeia
até nossos dias, apesar das idas e voltas, apesar das guerras revolucionárias, apesar dos movimentos de independização e de autonomização, nós temos, de algum modo, políticas que se establecem a partir de élites locais associadas a grupos imperiais ou colonialistas que utilizam o Estado da forma que lhe convém. E a forma que lhe convém, pelo menos na década no século XX e no que vai do século XXI, não é a democracia. Esse é um elemento que me parece que é interessante também destacar. Me parece que o modo em que o capitalismo pode explorar não só a mão de obra dos trabalhadores, sino também as riquezas naturais. A América Latina é fonte de mão de obra barata, mas também é fonte de lítio na Bolívia, não? Ou seja, dissociar o golpe de Estado da Bolívia do problema do lítio e da empresa Tesla, me pareceria um ato de ingenuidade, pelo menos. Mas o que quero dizer com isso? A América Latina, então, é fonte de exploração de mão de obra e de matéria-prima, de riquezas locais. Nesse sentido, me parece que as elites locais, e por elites locais estou entendendo as 20, 30, 50 famílias mais importantes de cada região, podríamos dizer assim, não? A forma de exploração que se deu muitas vezes a través de governos elitistas, no início do século XX, depois a partir da imposição de ditaduras militares, e a partir da década de 90, isso concordo com Christian, a partir da experiência fantástica de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Pinochet, eles descobriram outra forma de exploração e de dominação, que não precisa de tanques, que já não precisa de golpes de Estado, que precisa do que, por exemplo, a Nora Merlin, na Argentina, chama de colonização da subjetividade. Não? A colonização da subjetividade se dá através da mídia, da escola, das redes sociais, e de algum modo captura, a partir de certos tipos de gozo, captura a subjetividade de cada um de nós. E a partir daí impõe, podríamos dizer assim, determinados regimes de trabalho, que aqui no Brasil tiveram muito êxito. A reforma trabalhista aqui é obra de uma direita, é obra de grupos, mas também é obra e resultado de um senso comum, de um sentido comum, que começou a pensar que cada um de nós tem mérito próprio, e que chega onde chega por mérito próprio e por competência própria. Não? Aqui colou muito bem o discurso de que eu cheguei onde cheguei porque eu sou capaz, então meu inimigo é o Estado que me cobra impostos, e como meu inimigo é o Estado que me cobra impostos, eu tenho que ser contra o Estado. Meu inimigo é o partido político porque está cheio de corruptos, e como meu inimigo está cheio de corrupto, como o partido político está cheio de corrupto, então tenho que ser inimigo do partido político, e meu inimigo é a sociedade, porque os outros também vão querer o mesmo que eu quero. Então, nessa competição, eu acabo sendo alguém que preciso me individualizar, e preciso me colocar em uma posição individual. E a partir de aí você tem uma uberização do trabalho, como se diz atualmente, mas com um consenso de base muito bem construído. Diga, Christian, que você estava... Só uma parte. Não sei se quer falar, Betão. Eu quero falar, não. Eu tô querendo ouvir, ué. Que é um problema mais ou menos assim, né? Quer dizer, o Brasil, no retrato que você montou, produziu com isso um dos maiores níveis de desigualdade social mundo, né?
como é que a gente explica que essa desigualdade social não tenha se transformado num caldeirão de guerra civil, de revolta, de insurreição até aqui? Tá? Porque a lógica seria, bom, então em algum momento as forças se polarizam e se confrontam. Eu tenho uma hipótese de que isso tem que ver com o lugar da educação e da cultura. Tá? Porque escravidão abolida tardiamente, né? Diferença social que se abre de forma dramática. Como você interpreta isso? Como você justifica nas mentes essa diferença? Você tem uma narrativa que é Deus quis, né? Fez uns assim, outros assado, que declinante, né? Que bom, foi sendo corroída, e a narrativa alternativa diz o seguinte: porque essa pessoa estudou mais, é por isso. E o estudo para o brasileiro é uma das poucas regiões em que ele consegue ver uma disputa limpa, justa e honesta. FUVEST, vai lá, tira os pontos, né? Enem, vai lá e tira os pontos, qualquer um pode. Agora temos uma reinterpretação disso, que são as ações afirmativas, que são ótimas e etc. Mas a gente tem uma cultura onde a interpretação dessa diferença, ela adquiriu assim uma gramática fundamental, que é, bom, esse cara ganha 100 vezes mais do que porque ele estudou mais do que eu. O que a gente tem durante o período Lula? Expansão das universidades e hoje, pela primeira vez, né, em nossa história, maior quantidade de negros do que de brancos na universidade. O que isso gerou? Exatamente esse ponto que você está levantando. As pessoas entram na universidade, elas percebem que isso não é justificativa para 100, 1000 vezes a diferença no trabalho. Isso é um golpe. Mas é um golpe que estava baseado no apartamento, na segregação de boa parte da população brasileira do que é o universo escolar universitário. Agora é que essa narrativa afundou. Porque você faz uma faculdade e diz, eu não vou ganhar 1000 vezes mais, 50 mil vezes mais. Um outro cara, eu sei, mais ou menos, vai ganhar um pouco mais, um pouco menos. Então, como é que eu explico diferenças abissalmente maiores do que essa? Eu vou ter que ou reforçar demais a narrativa da meritocracia, ou eu vou colocá-la em xeque. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Eu não vou acabar esse programa, não, nem quero acabar, gente. Vou fazer mais um intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos conversando aqui com o Christian Dunker e com o Daniel Omar Pérez. Um diálogo riquíssimo, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, um minutinho só, não saia daí. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem Quero Doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico,
jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. Lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral, estamos indo para a parte final, porque eu tenho que liberar os dois aqui, né? Senão eles vão puxar minha orelha. Christian, começar com você de novo. Em uma oportunidade, eu estava assistindo uma aula do Zé Paulo Neto, que é o maior estudioso de Marx. Eu acredito até da América Latina. Mas eu assistindo essa aula dele de quase 8 horas, tem um recorte muito importante que ele fala de Marx. Por que as pessoas não entendem Marx? Elas não entendem Marx porque Marx, você tem que estudar Marx. E Marx pensava o seguinte: você primeiro pega o objeto, vai tatear o objeto, entender o objeto para criar uma teoria sobre o objeto. E hoje, o sujeito cria uma teoria para estudar o objeto, né? Então você não chega a lugar nenhum, porque você fica correndo atrás do rabo. Está faltando para a gente entender o que é esse objeto que a gente está vivendo hoje, inclusive dessas relações econômicas e sociais que a gente está vivendo, Christian? Na chave que você colocou, eu diria que está absolutamente em falta, absolutamente carente e demandante, portanto, o conceito de praxis, né, que a gente, aqui na nossa conversa, ele atravessou, né, um ponto e outro, o psicanalista, a prática do psicanalista, o discurso, né, o social. Há por um lado, vamos dizer assim, como parte da degradação da palavra, um rebaixamento do plano dos conceitos, do plano da crítica dos conceitos, do plano das demonstrações, do plano daquilo que a gente poderia bem chamar, né, de teórico. Eu diria assim, nós estamos um pouco assim obnubilados pela disponibilidade de informação digital, pela insurreição com os discursos, né, muito explicativos, mas no fundo o que falta é pensar a prática contra a teoria contra a prática, pensar a contradição. Quantos momentos de debate, de contradição posta a gente teve no último processo político? Nos últimos, nas eleições, os debates, as pessoas literalmente fogem dos debates, que seria ainda um formato muito pobre, mas onde você tem de fato contradição, né? De fato polêmica, se não contradição. A essência da dialética hegeliano, marxista, é a contradição, é pensar com o processo, é pensar com a história, é pensar com a experiência, né? Mas isso está, vamos dizer assim, revogado. E aí eu diria assim, revogado de um lado pela direita, mas também do lado da esquerda, por outros processos, né? Quer dizer, a ideia de pensar com conceitos, de repente, se tornou sinônimo de pensamento de elite, né? De pensamento ilustrado, de pensamento erudito, né? Se não é de fácil compreensão, está errado, né? Se não está à mão e tem uma aplicação intuitiva, assim, em termos de imagem, prática, não pode ser. O que acontece com decorrência disso? Empobrecimento da imaginação política. Você não consegue imaginar nenhum futuro que não seja variações do presente ou reencarnações do passado. Christian, Daniel, vou rolar uma bola redonda para você agora. A América Latina ainda está com pensamento, ou sempre esteve com pensamento colonizado? Como é que a gente traz essa discussão da descolonização, que é o livro do Mangabeira Unger, né? A ideia de descolonizar o pensamento. Nós estamos longe disso, Daniel? Vai lá, Boca Juniors!
Fala isso em Rosário Central. Eu acho que a América Latina tem uma história de pensadores muito originais, y me parece que fueron tan originales que consiguieron se apropiar de ideas europeas y de ideas de pueblos originarios, y poder construir modos de pensar diferentes. Y eso se traduce en modos de hacer política y en modos de vida en América Latina. Podríamos hacer historia desde o Zapata y el movimiento zapatista en México, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, podemos hacer una caricatura de Zapata con a música da cucaracha, mas podemos también ver o que implicó o movimiento zapatista en su momento y cuáles son las implicaciones de hoy, del movimiento zapatista actual, por ejemplo, ¿no? Donde ellos elaboran hoy en Chiapas, en el sur de México, nuevas formas de relacionamiento social, nuevas formas de ocupación de la tierra, nuevos modos de educación y de arte, y nuevos modos de se colocar diante do poder do Estado, diante do poder real das corporações. É muito interessante ver a relação que eles têm com a morte. É uma coisa muito particular. Eu me lembro, só como caso característico, é um caso que é preciso estudar, mas um caso que me chamou muito a atenção. O Exército Zapatista de Liberação Nacional tem grupos de segurança que vão controlando a região, e o comandante Galeano, com seu grupo, é cercado por uma patrulha e ele é assassinado. Os subcomandantes se reúnem y deciden que quien murió en ese cerco no es el comandante Galeano, sino que es el subcomandante Marcos. Entonces el subcomandante Marcos escribe una carta diciendo, pues yo estaba en ese lugar, fui cercado y me mataron. Y aquí terminó mi vida. Pronto el subcomandante Marcos murió. É interessante porque a primeira vista poderia dizer, bom, é uma história literária, tá bom. Ele não é uma história literária. É a ocupação de um sujeito em um lugar que eles vêm trabalhando desde o início do movimento, desde o 1º de janeiro de 1994, quando se apresentaram em sociedade, com um ato de loucura para todos nós. Eu vi isso na televisão e achei um ato de loucura. Hasta que yo entendí que aquel acto de locura era la única forma posible de crear un mundo diferente, para além do que decía Christian, para além de as variações do mismo do que podría ter sido feito naquele momento. Quer dizer, eles criaram un mundo diferente. Y fue feito a base de trabalhos de reflexión y de práctica, muy importante. Bueno, así podemos descer América Latina en Centroamérica y mencionar pensadores que trabajan, por ejemplo, una cosa que me llama la atención. Nos trabajamos hoy mucho a cuestión das identidades y las identidades amerindias. En América Latina eso se trabaja desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Tenemos un pensador como Mariátegui, que escribió un texto muy simple, como 7 ensayos, donde él elabora a cuestión da relación, por ejemplo, entre marxismo y pensamiento dos povos originarios do altiplano. Y eso no es apenas exclusivo de Mariátegui. Varios pensadores de Perú, de Bolivia y del norte argentino, que obviamente no aparecen en la bibliografía los cursos de filosofía, de política o de la universidad, mas que construyeron la historia en medio de todo eso. Y me parece que esa historia es la que no se construye a veces en América Latina.
Me parece que esse sujeito coletivo é aquele que não tem essa história em América Latina. E eu diria que não tem essa história aqui em Brasil. Aqui venceu, como estava dizendo antes, um discurso da individualidade, do mérito individual, de que cada um é o resultado de si próprio, no máximo de que eu pertenço a um grupo identitário, o grupo étnico, o grupo religioso, o grupo de gênero, o grupo de diversidade sexual, no máximo isso. Ou família, hein? Mas nós temos... Como? Ou família. Exatamente, ou família. Então, e não temos uma história de um povo que tem uma história. Esse país se construiu sobre a base da resistência dos indígenas e dos escravizados desde o século XVI. Aqui há quilombos que tinham 30.000 pessoas. 30.000 pessoas. Sabe o que significa organizar, dar de comer, manter assistência, manter essas pessoas saudáveis? 30.000 pessoas nessas condições. Quer dizer, isso precisa de uma praxis e de uma teoria muito importante para poder levar adiante isso. Isso não é fruto da espontaneidade. No entanto, não se trabalha isso, não se pensa isso como a história de um sujeito. Então, o que acontece? Em épocas de transformação social, você precisa de um sujeito da transformação social. Você precisa de um ator comum da transformação social. Agora, esse ator comum da transformação social não se faz em torno de um projeto político elaborado em um gabinete. Se faz a partir de uma identidade coletiva que refere a uma história. Quer dizer, nós hoje, como sujeito de transformação, devemos nos referir às lutas contra a ditadura militar, às lutas dos trabalhadores na década de 40 e de 50, às lutas dos negros e dos indígenas na época colonial e imperial. Então, a partir de aí, é como que eu dou sentido àquilo que eu faço no presente. E me permite isso me projetar também para o futuro, de um modo novo, de um modo diferente. Então, me parece que em América Latina temos um pensamento decolonial, podríamos dizer assim. Precisamos contar a história desse pensamento, não? O que me parece muitas vezes, pelo menos talvez é uma percepção subjetiva e meramente individual, mas me parece que na América Latina, ou em algumas universidades, eu diria, de América Latina, nos começamos a lembrar de que existem minorias quando nos departamentos de teoria literária e de filosofia de Europa e de Estados Unidos começaram a falar sobre minorias e sobre lugares de fala. Foi quando lá começaram a falar de que existiam pessoas aqui, que aqui em nossos departamentos começamos a dizer que aqui também tinha, e em África também tinha, não? Então, às vezes me parece que, em um sentido, é muito importante ter resgatado a consciência dentro das universidades de que existem minorias, de que existem diferentes grupos identitários, de que é preciso levar adiante uma reflexão acerca de suas reivindicações e suas demandas e de seus modos de vida e de seus modos de fala. Mas às vezes me parece que, será que não estamos fazendo isso na universidade, ainda colonizados por um departamento de filosofia continental, né? Uma vez eu escutei de Paulo Arantes que parece que Michel Foucault teria dito que a USP era um departamento de filosofia de ultramar, e que ele teria dito isso de forma brincalhona. Eu às vezes penso, puxa, será mesmo que é um departamento de ultramar? Será que todos nossos departamentos são departamentos de filosofia de ultramar? Eu queria emendar uma pergunta aí para vocês dois, né, em cima dessa fala sua. Para a gente encerrar, onde que Bourdieu vai entrar nessa conversa com as estruturas estruturantes que formam as estruturas? Porque se está aí
nessa discussão que as nossas universidades, os nossos professores, não todos, mas a nossa grande formação, ela vem das estruturas que formaram as estruturas estruturantes que estabelecem o ensino. E nós temos professores universitários, aqui em Minas Gerais, por exemplo, que mantém escravizado uma pessoa na casa dele, né? E que usurpa o dinheiro dessa pessoa. Como é que a gente vai fazer com essa estrutura que Bourdieu falava lá atrás e que ainda está introjetado na mente do sujeito que passa o conhecimento? Christian Dunker, para a gente poder encerrar esse diálogo, senão nós não vamos acabar nunca. Acho uma ótima questão, porque a gente fala muito da desigualdade econômica, né, do capital econômico. E o Bourdieu, acho que descreveu esse processo para o capital cultural e para o capital social, né, que muitas vezes acaba sendo um pouco menosprezado, né, inclusive quando a gente analisa o funcionamento das comunidades, de como processos transformativos acontecem. O exemplo que Daniel deu é excelente, né? Mas para que isso ocorra, é preciso localizar formas de circulação do saber que seriam heterodoxas, que seriam contra-hegemônicas. E isso acontece às vezes um pouco dentro da universidade, acontece fora, né? E eu acho que a ideia de valorizar a experiência do saber como um bem, vamos dizer assim, comum, ela me parece crucial para começar uma outra etapa, vamos chamar assim, civilizatória ou contra-civilizatória no Brasil, né? Mas isso não vai acontecer enquanto a luta de classes for um ressentimento de classe, né? Isso não vai acontecer enquanto a partilha dos bens simbólicos não permitir que a gente reconheça quais são os meios que a gente teria para distribuí-lo. Eu acho que essa conversa ela anda muito pouco, né? Ela acaba se resumindo nesse problema aí que o Daniel bem apontou, né? Precisamos de mais do que ocupação do Estado, né? Inclusive quando se fala em universidade. Então vamos lá, promover a ocupação do Estado. Tá bom, mas o Estado é um ator. E o resto, né? Há aí um momento, eu acho que, de abertura para uma mudança no diálogo e, por exemplo, no direito à educação, direito à literatura, falava Antônio Cândido, onde é que está isso, né? A gente vota ostensivamente contra isso. Olha, economia para um lado, pauta moral, cultura, vamos deixar isso fora da conversa. E olha, passou bem, né? A gente tem uma porcentagem substancial da população brasileira que aceita isso e propaga isso e, vamos dizer assim, confirma a tese do Bourdieu, né? Quanto mais, quanto menos, menos. Daniel, para a gente encerrar. Não, eu queria, para a gente encerrar, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas para Christian. Já que ele colocou a questão do ódio e do ressentimento, não? A questão do ódio e do ressentimento nós vemos identificados em um projeto político hoje, oficialista, inclusive, não? Que é fomentado. Mas a primeira pergunta, você não acha que o ódio e o ressentimento nos atravessa a nós também e a nossas próprias formas de articulação política e social para além de um projeto político oficialista? Sim, me parece, a pergunta é, será que esse ódio e esse ressentimento não está no tecido social? E não será isso, e aqui está minha dúvida, não será isso que nos impede dar o passo seguinte para a possibilidade de passar da indignação, do reclamo, da queixa ao projeto político? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é mais clínica, Christian. Com a pandemia, me parece que é mais ou menos consenso de que a psicanálise voltou a ser, de algum modo, demandada, tanto do ponto de vista discursivo, para dar conta do que acontece, quanto do ponto de vista clínico, não?
E, bom, os psicanalistas tiveram que ter que ver com isso. Havia uma espécie, digamos, de privilégio do divã para determinar o set de análise, que en un determinado momento fue colocado como algo impossível. E precisaram se criar outras formas de fazer clínica. Então, a minha segunda pergunta é: você acha que a situação pandêmica, a demanda de posicionamentos políticos e clínicos da psicanálise vai dar algum efeito no próprio dispositivo clínico da psicanálise? E se sim, você tem alguma hipótese disso? Bom, vamos lá. Tentar ser compacto, né? Na tua colocação sobre o ódio, acho que reconheci uma preocupação assim crítica também do meu lado de imaginar uma política sem ódio, né? O conflito sem ódio. Acho que isso seria, vamos dizer assim, um caminho ruim, né? Para a gente pensar uma política menos violenta, né? A questão é que o ódio organizado, produzido, manipulado dessa maneira, né, como a gente viu, bem sucedido aí, em termos de discurso, isso produz uma espécie assim de caixa de ressonância, onde ele começa a vibrar em torno de si mesmo sem nenhum movimento transformador, né? Sem produção de comum, sem diretiva de ação que não seja o extermínio do outro. Por isso, o problema gravíssimo da necropolítica. Não é só porque ela coloca as vidas em jogo, mas porque ela cria uma teoria da transformação de que isto aqui, vamos dar o próximo passo, como? Tirando pessoas do jogo, e não pondo mais pessoas com mais ódio que seja, mas direcionando isso para algum projeto, programa, né, que faça com que o ressentimento social, ou que a luta, vamos dizer assim, de classes, ela faça o seu papel, né? Porque o que você consegue com essa manipulação é interromper, né? É travar a luta de classes, transformando ela num problema moral, né? E daí que a gente vai fazer sobre o capitalismo é crítica da moralidade, que é o que levou esse discurso ao poder. Dizer, para o bem e para o mal, né? Eu vou extrair a minha moralidade de Adam Smith, eu vou extrair da minha moralidade da prosperidade, da teologia da prosperidade, ou o que seja, né? Enquanto não se tiver, vamos dizer assim, uma organização do conflito para a transformação, e eu acho que isso implicaria repensar o papel do dinheiro, a forma de distribuição do investimento, a economia solidária, a economia comum. Quer dizer, isso tudo foi... As alternativas mais à esquerda foram soterradas porque nós embarcamos nessa loucura que é imaginar que vamos enfrentar o capitalismo criticando a moralidade das pessoas, para o bem ou para o mal. Isso é essa caixa de ressonância que não vai dar em nada a não ser mais ressentimento, né? Agora, em relação à transformação da psicanálise, 2 pontos, né? Saiu semana retrasada, não, outubro, uma matéria num jornal, um paper chamado, uma revista chamada The Lancet. The Lancet, junto com Nature Science, são as 3 maiores revistas de ciência no mundo. Se eu publicar na vida um artigo em The Lancet, eu posso ir já para o céu verde, porque fiz a minha parte. Não vou publicar, né? Dizer, o que apareceu ali chama-se um artigo dizendo Psychoanalysis is combating mass non-adherence to medical advice. E é um artigo curto dizendo assim, não vai ter jeito. Se a gente não olhar para a psicanálise, se a gente não lembrar da psicanálise como a teoria que pensou o negacionismo desde o começo e como a prática para intervir sobre o negacionismo. Porque você descrever o que está acontecendo é simples, agora vai lá reverter.
É o que a gente está dia a dia revertendo com os nossos pacientes. E o artigo diz, não há outra teoria psicológica que tenha essa função e que tenha essa potência, né? É bom nós estarmos na Lancet, depois de anos da Freud não é ciência, pseudociência, enterra Freud, desenterra Freud, não sei, porque isso, toda vez que a psicanálise se aproximou demais do establishment, deu ruim, né? Não é bem onde a gente costuma jogar e onde funciona melhor, né? Mas isso está acontecendo. Na tua pergunta, vai mudar a psicanálise, né? Não só porque a gente tem essa experiência do online, como porque o atendimento em pandemia deixou claro que qualquer um pode conseguir um psicanalista, né? Pode ter acesso a um psicanalista, né? De que barreiras assim de pagamento, de distância, elas foram transformadas, mudadas na prática, né? O estereótipo do analista elitista e etc., ele está balançado. E isso tem trazido, eu acho que a força mais importante para a mudança da psicanálise é outras pessoas para se tornarem psicanalistas, né? Não sei se você já ouviu esse movimento aqui em São Paulo, como é que é? Psicanálise na periferia. Que são pessoas, psicanalistas em formação, que estão clinicando, e clinicando a partir, e se nomeiam assim, né, a partir da experiência periférica. A partir da formação que é possível, da supervisão que é possível, da análise que é possível, mas isso, se você muda o percurso, né, quer dizer, o biotipo, o tipo social de quem faz psicanálise, dos psicanalistas, você mudou a psicanálise. Para o bem, para o mal, para o certo ou para o errado, e eu estou vendo isso com grandes chances de acontecer. O lado ruim é a proliferação de cursos, de autorizações por si mesmas, coisas tipo coaching psicanalítico, que não existe, enfim, coisas que vão fazer parte de um momento de crescimento como esse, né? Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Deixa eu encerrar, senão a gente não para. Chegamos ao final do Cultura Geral. Foi um prazeraço fazer esse programa aqui de abertura, programa especialíssimo, né? É óbvio que vai ser um programa muito especial, já vai ter que cancelar outras pautas lá do programa e tal, porque esse programa vai ter que seguir na íntegra. Um grande abraço a todos vocês. Christian, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no Cultura Geral, viu? Betão, foi ótimo, adorei a conversa. Daniel, muito amigo, muito rigoroso aqui o papo, achei ótimo, viu? Parabéns pelo programa, pela proposta aí de colocar de novo a palavra com algum cuidado em circulação. Daniel, te agradecer, né? Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer ter você aqui no Cultura Geral, a gente que vai para Curitiba e também na TV Banqueta. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e por proporcionar também, junto com o Christian, essa pauta tão maravilhosa. Continuamos juntos. Maravilha. Ele é bom que ele é sucinto, né? É do Rosário Central, né? Bom, gente, chegamos ao final desse programa de abertura super especial. Voltamos amanhã com mais um programa super especial para todos vocês. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.